A jovem mulher ficou ao lado do berço olhando para a menina adormecida. Ela não suportava estar ali, ela estava pronta para dar um tapa na menina. Agora, é claro, isso era apenas uma expressão, mas especialmente com a mente intoxicada de Nicole, ela estava pronta para fazer qualquer coisa para se livrar dessa criança. Essa criança lembrava-a mais uma vez que seu marido tinha sido casado com outra mulher. Essa criança era o fruto do amor deles. Ela sentia isso. Ela sentia raiva sempre que via a menina, mas Nicole tinha que conviver com a pequena Giovanna, tolerar suas travessuras, mesmo que não quisesse. Nicole queria ter seus próprios filhos, ela queria dar à luz um filho ou filha de Breno e ter uma criança que fosse somente deles. Não se importava com o que aconteceria com Giovanna. Ela saiu, deixou o quarto de bebê e seguiu em direção à cozinha. Ela recebeu uma mensagem de seu cônjuge e começou a arrumar a mesa. Ela preparou a comida, fez café, olhando periodicamente pela janela. Seu carro apareceu e ela ficou um pouco assustada. Ela não entendia por que reagia dessa maneira. Ela estava esperando por ele hoje para finalmente ter uma conversa adequada. Ela havia tentado iniciar essa conversa várias vezes antes, mas algo sempre a impedia. E o que a impedia era o medo de que ele a deixasse porque ela lhe daria um ultimato. Ou ela ou a menina. Ela viveria sob o mesmo teto com a filha dele e de sua ex-esposa. Ela cuidou da menina por um bom tempo, mesmo sem ter nenhuma conexão com ela. O homem entrou no apartamento, sacudindo a neve de seu casaco quente, que imediatamente derreteu no casaco. Ele estava totalmente coberto de neve, mesmo que levasse apenas alguns minutos para caminhar do carro até a entrada. Lá fora, o inverno estava dominando a cidade. Ele tirou as botas e foi direto para o chuveiro para se aquecer. Quando saiu, trocou de roupa e foi para a cozinha, ela já estava esperando por ele com uma refeição quente. Ele se sentou à mesa, sem parecer alegre. Na verdade, ele não estava de bom humor ultimamente. Ele constantemente parecia irritado, com problemas de trabalho se acumulando, o que o fazia descontar em sua família. Ele olhou para sua esposa, totalmente ciente de que ela estava prestes a iniciar uma conversa desagradável que não lhe traria prazer algum. Breno aproximou a xícara de café dele, deu um gole e imediatamente franziu a testa. Ela tinha esquecido de colocar açúcar, então se sentou em frente a ele, olhando para ele como se ele devesse adivinhar sobre o que seria a conversa. Breno, nós éramos uma família jovem, devemos viver por nossa conta, disse a mulher, se dirigindo ao marido. Ela realmente queria que Breno tomasse a decisão por conta própria e desesperadamente queria que ele dissesse que cuidaria da menina de alguma forma, que ela estava certa em querer ter seus próprios filhos. Sim, ela até concordaria em não ter filhos, apenas para ficar sozinha com Breno. Era crucial para ela se livrar dessa menina para que ela não lhe lembrasse constantemente de sua falecida esposa. Bem, na verdade. Breno começou calmamente. Ele podia sentir sua raiva aumentando. O comportamento de sua esposa estava realmente irritando seus nervos. Ele estava irritado por ela iniciar essa conversa novamente, mas podia perceber que ela estava prestes a continuar essa conversa até o fim. Porque tenho que ouvir tudo isso agora, ele continuou. Você fica em casa o dia todo e eu sustento você, tudo que você precisa fazer é limpar a casa, cozinhar e cuidar da criança, é só isso. Em vez de apenas agradecer pelo meu trabalho árduo constante, tenho que ouvir suas reclamações. É isso mesmo. Ah, tanto faz, respondeu Nicole. Breno, que reclamação? Que reclamações? Eu só quero viver como uma família, não como pessoas que acolheram uma menina que ninguém quer. Eu entenderia se você amasse. Se você tivesse passado algum tempo com ela, mas parece que você a acolheu como um filhote de cachorro. E sou eu quem lida com isso. Nicole falou sem se exaltar. Ela tentou falar o mais calma possível, embora ele pudesse perceber o tom histérico em sua voz, como se ela estivesse prestes a explodir em histeria, mas ainda se contendo. Nicole prometeu a si mesma ter uma conversa calma.
Explosões anteriores nunca trouxeram resultados, então ela decidiu tentar uma abordagem diferente. Ela queria desesperadamente que a menina saísse daquela casa. Eles conversaram por um bom tempo, e a conversa ficou cada vez mais alta. A pequena garota, que Nicole pensava estar dormindo, na verdade estava bem acordada. Ela abriu a porta com cuidado e ouviu a discussão acalorada na cozinha, que não mostrava sinais de acabar em breve. A menina se aproximou do telefone e discou o número da irmã de seu pai, que ela sabia decorado. A irmã de seu pai ensinou o número de telefone para que ela sempre pudesse ligar. Nicole discou o número da irmã de seu pai e o telefone começou a tocar. Seus joelhos tremiam. Ela temia que sua madrasta ou seu pai entrassem no quarto a qualquer momento, mas eles continuaram conversando, às vezes de forma acalorada e depois se acalmando novamente. Quando Leila atendeu o telefone, Giovanna contou tudo de uma vez sobre o que estava acontecendo no apartamento. Leila ouviu atentamente a pequena Giovanna, mas estava preocupada com seus próprios pensamentos no momento. Ela assegurou à menina que cuidaria de tudo e pediu a ela para apagar a ligação do telefone, como havia ensinado. Giovanna desligou e de fato apagou a chamada para que tudo permanecesse em segredo. Ela voltou para seu quarto, ainda ouvindo seus pais discutindo na cozinha. Ela não sabia exatamente o que significava para eles. Ela amava muito sua mãe, mas sua mãe não estava mais ali. Tudo o que lhe restava era seu pai, que não se importava com ela, e sua madrasta, que não suportava a sua presença. Ela foi para seu quarto, ainda ouvindo seus pais na cozinha. Ela tentou se distrair e não prestar atenção. Pegou seu brinquedo favorito, que sua mãe havia lhe dado há muito tempo, abraçou-o e tentou adormecer. Enquanto isso, a conversa na cozinha continuou, não trazendo prazer a nenhum dos participantes. O homem ficava cada vez mais irritado. Ele não queria ouvir sua esposa depois de um longo e cansativo dia de trabalho. Tudo o que ele queria era comer em paz, tomar uma xícara de café, assistir TV e ir dormir. Ele estava tão exausto que não se importava com o que Nicole queria lhe dizer, mas Nicole estava determinada a terminar a conversa. Breno, você disse que me amava quando estávamos juntos, prometeu que não haveria menção à vida passada, mas, em vez de cumprir sua promessa, você simplesmente trouxe uma garota para casa. Quero que você entenda que a menina não é necessária aqui. Como você não vê isso? O que acontecerá com ela quando crescer? Você sabe o que acontece com meninas que vivem em uma família onde não são desejadas? Elas engravidam aos 15 anos, não quero que ela nos sobrecarregue com um filho no futuro, porque é isso que vai acontecer. Ela não é necessária aqui. Os parentes de sua falecida esposa não têm alguém que possa levar a menina? Nicole continuou, mantendo a compostura. Breno já estava surpreso por ela não ter explodido em uma crise de histeria ainda. A conversa continuou por um bom tempo, e ela ainda se segurou, aparentemente essa conversa era realmente importante para ela. Eu sou o pai dela, portanto, é minha responsabilidade cuidar dela, mas não tenho tempo porque trabalho. Você é uma mulher, é seu trabalho cuidar das crianças, além disso, não tenho interesse em ter filhos com você. Então, se você ainda quer filhos, não teremos outros juntos. Pode ter certeza disso. Você quer uma criança? Você já tem uma, respondeu Breno de forma bastante ríspida. Ele pegou seu prato de comida e foi para a sala de estar. Ligou a TV, começou a comer e decidiu não ouvir mais sua esposa. Nicole permaneceu na mesa da cozinha, cobrindo o rosto com as mãos. Ela não tinha esperanças de que essa conversa tivesse um resultado positivo. Ela também percebeu que já havia passado tempo demais e que tentou superar essa barreira por tempo demais. Agora, parecia impossível para ela. Ela olhou para o marido, que apenas balançou a cabeça. Ela ficou parada no batente da porta, olhando para a sala de estar, sem saber se teria sucesso. Ela mesma não sabia a resposta para essa pergunta. Nicole arrumou a cozinha, guardou a comida na geladeira e depois foi para a cama. Ela não queria continuar aquela conversa,
então se enrolou em um cobertor e quase imediatamente adormeceu. O homem ficou no sofá por um longo tempo, assistindo TV, e só foi para a cama depois da meia-noite. A conversa com sua esposa havia deixado uma marca indelével nele. Suas palavras ecoavam estranhamente em sua mente. Até certo ponto, ele concordava com ela, pois a menina era verdadeiramente indesejada naquela casa, mas simplesmente levá-la e mandá-la para um orfanato significaria que ele teria que criá-la. Vários dias se passaram após aquela conversa. O homem foi trabalhar, beijou sua esposa por hábito e saiu para a tempestade de neve. Estava amargamente frio lá fora. Ele voltou, se agasalhou mais com um cachecol, tirou o casaco de pele, colocou um suéter e se vestiu novamente antes de sair. Ele lamentou como o inverno chegou rápido este ano. Temperaturas tão frias geralmente só ocorriam no final de janeiro ou meados de fevereiro, mas neste ano as temperaturas congelantes chegaram em dezembro com força total. Estava realmente gelado lá fora, e até a varanda deles estava coberta de gelo. A geada incomum para essa região praticamente paralisou as estradas da cidade, e as máquinas não conseguiam lidar com isso. A mulher observava o marido com os olhos, preocupada com como ele conseguiria chegar ao trabalho. Ela tinha estado constantemente pensando sobre o que o esperava, o destino de sua ex-esposa, um acidente de carro que a deixaria com essa menina. Naturalmente, ela não estaria com essa menina por muito tempo. Ela simplesmente a enviaria para um orfanato ou lar adotivo. Ontem, ela e seu marido haviam concordado que ele a mandaria para um internato quando ela crescesse um pouco mais. Nicole ficou feliz por a menina logo desaparecer do apartamento, mas não queria esperar esses poucos anos até Giovanna crescer. Nicole pegou uma garrafa de vinho e encheu um copo cheio e depois outro. A pequena garota saiu de seu quarto, bocejando. Ela passou por Nicole, alcançou um copo de água, mas perdeu o equilíbrio. Meio adormecida, ela tropeçou e derrubou o copo. E o copo favorito de Nicole se despedaçou em pedaços. Ela mesma não entendia por que ficou tão furiosa. Ela agarrou a menina, gritou com ela enquanto ela chorava e gritava. E então ela a levou e a trancou na varanda gelada. A pequena garota estava vestindo apenas uma regata e, em tão pouco tempo, sucumbiu rapidamente ao frio intenso. O que aconteceu em seguida é horrível de se imaginar. Breno passou o dia inteiro no trabalho e isso o esgotou emocionalmente a ponto de ele decidir sair com um amigo antigo. Eles beberam em um bar, dançaram com garotas jovens e só depois ele foi para casa. Ele sentiu que pelo menos teria um pouco de descanso, ou melhor, um suspiro de alívio, porque o esgotamento acumulado dentro dele o impedia de ver qualquer coisa ao seu redor. Era como se o mundo inteiro tivesse deixado de existir. Só havia trabalho, constantes confrontos com seus superiores, projetos prestes a vencer, e ele não tinha energia para lidar com eles. Estava exausto. Ele olhou ao redor e a cidade coberta de neve o encheu de melancolia e, ao mesmo tempo, de saudade. Ele ansiava voltar para o tempo em que era casado, quando trabalhava em casa, quando sua amada ex-esposa cuidava da criança e trazia sua filha para perto do computador. E nas noites, eles bebiam café no balcão, enrolando as pernas com um cobertor enquanto a pequena dormia no berço. Assim que sua esposa faleceu, ele parou de sentir qualquer coisa em relação à menina. Ele nem percebia que ela era sua filha, como se todas as suas emoções em relação a ela tivessem sido simplesmente cortadas. Até parecia que ele não a amava apenas porque ela se parecia intensamente com sua esposa, sua mãe. O carro estava estacionado perto da entrada, mas ele não conseguia se obrigar a sair dele. Pensamentos vagavam em sua mente, e ele ansiava voltar ao passado. Dói fisicamente para ele perceber que não pode voltar atrás e sentir-se feliz novamente, como se tudo o que ele fez naquela época não importasse agora. Ele sentia tanta falta de sua ex-esposa, sentia dor quando a enterrou, e essa dor ainda permanecia dentro dele. Ele repassou em sua cabeça dezenas de vezes tudo o que aconteceu entre eles. Foi realmente um casamento perfeito.
A única coisa que ele lamentava era terem decidido ter uma criança, pois a criança não os aproximou, mas sim o contrário. Sua esposa começou a dedicar cada vez mais tempo à criança, e ele não podia deixar de sentir um toque de ciúme, mas isso era tudo passado, não existia mais, mas a filha deles permanecia, e ele não queria ter nada a ver com ela. Breno saiu do carro e se dirigiu para casa. Entrou no prédio, subiu as escadas até o apartamento e entrou. Ao voltar do trabalho, Breno se deparou com uma cena horrível. A sala de estar estava literalmente em ruínas. Sua esposa bêbada estava deitada no sofá, e sua amiga intoxicada estava ao lado dela, mas não havia sinal da criança em lugar nenhum. A varanda estava aberta. Breno correu para a varanda e notou pequenas pegadas e alguns sapatos. Ele estava tão chocado que não conseguia compreender o que estava acontecendo. Breno sacudiu Nicole pelos ombros, mas não obteve resposta dela. Ele fechou a varanda, sentou-se no sofá, incerto do que fazer em seguida. Ele começou a pensar sobre o que sua esposa havia feito para se livrar da criança. Ele decidiu não tomar nenhuma atitude até que sua esposa ficasse sóbria. Ele a levou à força para o banheiro, fez com que tomasse um banho de água gelada. Em seguida, deu a ela café e depois outro banho gelado. O ciclo continuou até que ela conseguisse falar corretamente. Os dentes dela batiam de frio. Ainda assim, ela não conseguia explicar o que tinha acontecido. Ele a deixou sozinha, levou-a de volta para a sala de estar e a deixou com sua amiga. Breno estava chocado com o que estava acontecendo. Ele não conseguia dormir até as 4 horas da manhã, percebendo que teria que ir trabalhar no dia seguinte, ou melhor, hoje. Ele ficaria lá como uma mosca sonolenta, pensando onde sua filha poderia estar. Por volta das 6 horas da manhã, Nicole conseguiu falar e pensar claramente. Ele não entendia por que ela se sentia tão mal. Ele tinha medo de imaginar em que confusão ela havia se metido. Nicole disse apenas que sua irmã havia levado a pequena Giovanna. Breno ficou imóvel, sem entender por que Caroline tinha algo a ver com o que estava acontecendo com a menina. Sem perder tempo, ele se arrumou rapidamente e foi trabalhar. Durante o dia de trabalho, ele pensou na necessidade de visitar Caroline e ter uma conversa adequada com ela depois do expediente. Breno entrou em seu carro e, apesar da forte nevasca, dirigiu-se até a casa de sua irmã. Ele chegou à área residencial no outro extremo da cidade, enfrentou as montanhas de neve e estacionou o carro perto da casa familiar. Ele bateu no portão, esfregando os ombros. Estava extremamente frio, com neve caindo intensamente. Se ele demorasse muito, não conseguiria sair de lá. Ele viu as luzes se acendendo na sala de estar, depois no corredor, e finalmente sua irmã apareceu na porta, uma bela jovem com cabelos longos que ela costumava trançar. Ela vestia um casaco grosso nos ombros, calçou as botas e desceu até o portão. Ela deixou o irmão entrar, e tudo o que ele conseguiu dizer foi que não ficaria muito tempo, porque o carro ficaria coberto de neve. Caroline se perguntou por que aquele homem estava preocupado apenas com o estado do carro e não com o bem-estar de sua filha. Onde está Giovanna? Por que você a levou em primeiro lugar? O homem perguntou, dirigindo-se à sua irmã. Ele havia acabado de estar do lado de fora, decidindo estacionar o carro no quintal. Ele percebeu que não conseguiria sair dali de qualquer maneira, então decidiu passar a noite com ela. Ela lhe serviu um jantar pesado e, de repente, ele sentiu-se muito melhor e mais calmo como hóspede na casa de sua irmã do que em casa com sua esposa. Ela me ligou alguns dias atrás e disse que sua madrasta estava a atormentando. Eu prometi a ela que iria buscá-la, mas quando cheguei, Breno, eu fiquei horrorizada, porque sua esposa, que eu nem posso considerar humana, colocou a menina em um estado terrível apenas porque ela quebrou um copo, e então ela pegou e a colocou na varanda gelada vestindo apenas uma regata. Quando eu cheguei, a menina já estava dormindo em um monte de neve. Eu rapidamente a peguei, a envolvi em um casaco de pele, a coloquei no carro e a levei direto para o hospital.
Enquanto isso, sua esposa estava ocupada ficando bêbada com a amiga, sem se importar com o que estava acontecendo ao redor dela, disse Leila, contendo-se. Ela queria repreender seu irmão por permitir tal tratamento com sua filha. Ela entendeu que sentia uma conexão mais calorosa com sua sobrinha do que o homem sentia por sua própria filha. Ele apenas acenou com a cabeça e não disse nada. Um verdadeiro pai teria ido arrancar a cabeça daquela mulher por fazer isso com sua criança. O médico disse que tudo ficaria bem, mas eles manteriam a menina sob observação por mais alguns dias devido à hipotermia grave. Estou muito surpresa com sua reação calma, disse Leila. Eu só entendo que isso teria acontecido mais cedo ou mais tarde. Sabe, estávamos discutindo constantemente sobre a menina. Eu até concordei que a enviaríamos para um internato assim que ela atingisse a idade escolar, mas aparentemente ela decidiu não esperar. Nós entendemos que não precisamos dela, Breno disse honestamente, dirigindo-se à sua irmã. Leila ficou tão chocada que decidiu não dizer mais nada. Ela acenou para o irmão e mudou de assunto. Se ele não queria ficar com a menina, que assim fosse. Ela iria criar a menina ela mesma se o próprio pai não a queria. Ela já havia se encontrado em uma situação semelhante quando sua mãe se casou pela segunda vez. Seu irmão já era muito mais velho naquela época e tinha sua própria vida. Ele já era estudante universitário, vivendo sua própria vida. Ela, por outro lado, se encontrou em uma família onde não era desejada por ninguém, apesar de ser 10 anos mais nova que seu irmão. Leila estava pronta para criar a menina ela mesma, se necessário. Ela faria tudo pela pequena. Ela realmente amava a pequena Giovanna, mas amava ainda mais sua falecida mãe, que já não estava com a menina há muito tempo. A mãe de Giovanna resgatou de um relacionamento abusivo e Leila sempre será grata à mãe de Giovanna por ter salvo sua vida naquela época. Breno voltou para casa quando o próximo dia já havia amanhecido após o trabalho. Ele estava abalado, ou melhor, parecia que ele não sentia nada. Ele tinha uma sensação de melancolia, talvez até de apatia. Seja devido ao cansaço ou aos eventos que ocorreram, ele lutava para reconhecer suas próprias emoções. O homem olhou para sua esposa e percebeu que ela estava preocupada com seu estado. Ela se encostou em seu peito, e ele a abraçou com força. Eles ficaram ali, no corredor, se abraçando. Breno, eu te amo muito, não quero que você a leve embora, a mulher confessou honestamente, dirigindo-se ao marido. Ele assentiu e a beijou na testa. Aquela noite foi realmente perfeita para eles. Eles jantaram juntos, tiveram uma conversa romântica, assistiram TV enrolados em um cobertor, conversaram muito e antes de dormir fizeram amor. Enquanto ela adormecia, Breno deitou-se na cama, olhando para o teto. Ele refletiu sobre o que fazer em seguida. Ele realmente não queria levar sua filha de sua irmã, considerando até pagar dinheiro para deixá-la ficar com a menina por enquanto. Sua filha estava no hospital e ele não sentia nada por ela. Ele não se preocupava ou se importava com ela. Além disso, ele nem queria falar sobre ela. Sua esposa estava certa. Essa menininha estava simplesmente atrapalhando suas chances de uma vida feliz, como se fosse a causa de todas as suas discussões e desentendimentos. Ele ainda não conseguia compreender a vida difícil que o aguardava com essa mulher, mas, de qualquer forma, ele acreditava que estaria melhor sem sua filha. Ele abraçou sua esposa e adormeceu. Leila ficou parada na entrada do hospital, mudando de pé para pé. Montes de neve estavam por toda parte, e ela não conseguia se aquecer. Ela não tinha vontade de entrar no hospital porque detestava hospitais. Finalmente, ela viu sua sobrinha sendo trazida em sua direção através das portas de vidro. Somente então Leila entrou no prédio, assinou os papéis necessários, pegou a menininha em seus braços e a levou para o carro. A menina se agarrou firmemente à sua tia, descansando a cabeça em seu ombro. Ela se sentia calma e segura quando sua tia estava por perto, não a madrasta. Ela pensou que sua tia levaria para seus pais e imediatamente começou a chorar assim que entraram no carro. Leila não precisou explicar nada.
Ela entendia por que a menina estava chorando. Não se preocupe, Giovanna. Não iremos para sua madrasta e seu pai. Não quero mentir para você, mas eles decidiram não ficar com você. Você é muito jovem para entender, mas eu já estive na sua posição quando meus pais não se importavam comigo, não havia ninguém que pudesse me levar. Por isso, decidi levar você comigo. Agora vamos cuidar de alguns documentos e em breve eu me tornarei sua responsável legal, então iremos morar juntas, disse com um sorriso. Seu coração se aqueceu quando viu Giovanna ficar feliz ao ouvir essa notícia. Leila tinha medo de imaginar as condições em que Giovanna havia vivido se ela estava tão animada. Passaram-se várias semanas antes que Leila pudesse finalizar os documentos. Seu irmão entregou a guarda de bom grado e até começou a enviar dinheiro. O apoio financeiro para a criança foi oficialmente organizado e ele pagava regularmente. Ele estava disposto a pagar qualquer quantia, contanto que não precisasse ficar com a menina. Ele ainda se sentia envergonhado por ter abandonado sua filha, mas não sentia nenhuma conexão com ela. E assim que a menina desapareceu do apartamento, seu relacionamento com sua esposa se tornou simplesmente ideal. Em apenas 6 meses, a pequena Giovanna começou a chamar Leila de mãe e Leila a via como sua própria filha. Elas viviam juntas, construindo uma vida em família. No início, foi um pouco desafiador, pois a menina não conhecia as regras básicas. Ela não conseguia se vestir sozinha, não sabia ler e tinha dificuldades com certas coisas do dia a dia, mas a menina rapidamente aprendeu e se tornou mais independente, felizmente indo para a creche, onde Leila buscava. Elas viviam praticamente inseparáveis, embora houvesse ocasionalmente desentendimentos. No entanto, Leila encarava todos aqueles momentos desagradáveis de forma positiva. Afinal, ela também já foi uma criança e entendia que copos quebrados eram apenas resultado de desajeitamento, como ela mesma havia sido na infância. Ela aprendeu a amar a menina profundamente, tentando não pensar em como essa criança havia sido indesejada após a morte da mãe. De fato, assim que a mãe de Giovanna faleceu, ela foi passada de uma avó para outra até ser entregue ao pai. E então seu pai a abandonou em favor de sua tia, mas agora o passado não importava mais. O que importava era que a menina estava segura e feliz, e ela era amada como uma verdadeira filha.